Oi, gente! O meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. O vídeo de hoje, que é o primeiro de 2023, eu vou apresentar elas, que foram as minhas melhores leituras de 2022. Para esse vídeo, eu vou apresentar 13 livros que foram todos 5 estrelas, favoritados, mas eu não vou apresentar num ranking. Eu vou apresentar todos eles de acordo com a ordem em que eu os li. Começando essa lista, nós temos Girl Serpent Thorn, da Melissa Bashardust. Esse livro aqui ainda não tem traduzido no Brasil, mas essa autora já foi publicada aqui com Garotas de Neve e Vidro. Então, eu acredito que esse livro deva sair no Brasil em breve. Aqui a gente acompanha a Soraya, uma princesa que ela foi amaldiçoada quando ela era neném, e essa maldição faz com que a pele dela seja venenosa. Se as pessoas encostarem nela diretamente, elas são envenenadas e morrem. Esse livro aqui é uma fantasia, ele é baseado na mitologia persa. Aqui a gente tem como protagonista uma mulher não branca, bissexual, e aqui nós vamos ter relacionamentos que vão ser um lovers to enemies e um enemies to lovers. O segundo livro dessa lista é Matéria Escura, do Blake Crouch, ele que também é autor de Recursão e de um dos contos de Forward, e de Upgrade, que ainda não foi lançado no Brasil, mas deve chegar em breve. Aqui a gente acompanha o Jason, que é um professor de física, e ele ama muito, muito a família. Um dia, o Jason sai de casa para comemoração de um prêmio que um amigo dele recebeu, e quando ele está voltando, ele é sequestrado. Coisas acontecem depois desse sequestro, e tudo que o Jason quer é voltar para a família. E ele passa, assim, por coisas absurdas nessa história para ele conseguir isso. Esse livro, ele é um misto de thriller com sci-fi. Como ficção científica, eu acho que ele pode ser lido por iniciantes, porque não é nada assim, de outro mundo, com alienígenas, nada que exploda muito a sua mente, assim. As explicações são razoavelmente fáceis de entender. E ele tem um ritmo de thriller, deixando sempre o leitor ávido para saber o que vai acontecer, e como que ele vai conseguir resolver o problema que acontece depois do sequestro e voltar para a família dele. Em seguida, nós temos aqui, na verdade, é uma série, que é Uma Sombra Ardente e Brilhante, da Jessica Cluess, que também tem um veneno sombrio e sufocante, e a Sorrow, Fierce and Falling. Infelizmente, esse terceiro livro não foi publicado no Brasil em português. A série, apesar de ter capas muito lindas e de eu ter amado muito, por algum motivo ela não fez muito sucesso. Inclusive, quando eu comprei, eu achei que era uma duologia. Quando eu cheguei no segundo livro, eu comecei a ler, vi que tinha cara de segundo livro, fui pesquisar e tive que ler o importado. Esse livro, ele é uma fantasia histórica. Aqui a gente acompanha a Henrietta, que é uma protagonista birracial. Ela morava num orfanato e ela tem alguns poderes mágicos, ela consegue colocar fogo nas coisas. Estão vindo inquisidores para procurar crianças que têm alguns poderes meio estranhos, e ela acaba sendo levada para fazer um teste para entrar. Não é exatamente uma escola de magia, mas é como se fosse tipo um grupo de estudo. Aqui a gente tem muitos elementos que lembram aquela história do garoto com a cicatriz na testa que usa óculos. Então, a gente tem muitos elementos desse, mas sem a parte problemática da autora. Além do machismo e do patriarcado, outros vilões dessa história também são monstros interdimensionais, a semelhança do Cthulhu, né, do H.P. Lovecraft, esse eu posso dizer o nome porque já morreu. Essa é uma fantasia com alguns elementos meio viajados, outros elementos bem familiares dessa jornada de aprendizado de magia e sem problemáticas. Outro livro que eu li, na verdade esse eu não tenho físico, então foi Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Essa autora que, além de Heartstopper, ela também publicou Sem Amor, Um Ano Solitário e mais alguns em inglês que ainda devem sair aqui no Brasil. Essa história, como todas as que se passam nesse universo contemporâneo criado pela Alice Oseman,
a gente tem uma história que foca muito no poder da amizade. A gente tem também enfoques em relacionamentos LGBTQIAP+. Então, nessa história, a nossa protagonista vai ser a Frances, que é uma menina muito inteligente, que tira notas muito altas, mas não sabe o que quer da vida. Então é uma história sobre a autodescoberta e também sobre a ansiedade. A Frances ela vai fazer amizade com o Aled, que é o vizinho da casa da frente, e ele também faz um podcast chamado Rádio Silêncio, que é um podcast meio esquisito, assim, meio apocalíptico, que fala muita coisa sobre a vida dele através do uso de metáforas, e a Frances e o Aled vão criar uma amizade muito forte. Esse livro ele vai falar também sobre ansiedade, depressão, autodescoberta, algumas inseguranças da adolescência, aqueles problemas de vestibular, faculdade, saber o que você realmente quer fazer da sua vida. Seguindo essa vibe já um pouquinho bad, assim, eu li Pessoas Normais, da Sally Rooney, que também é autora de Belo Mundo Onde Você Está, e Conversas Entre Amigos. Aqui nesse livro a gente vai seguir a Marianne e o Connor, que são amigos desde a infância, porque a mãe do Connor trabalhava na casa da Marianne. Eles vão se tornar namoradinhos na escola, mas assim, um relacionamento meio às escondidas, assim, do pessoal da turma, porque a Marianne, ela era a esquisitona da turma. Eles vão para a faculdade, onde é a vez do Connor de se sentir meio deslocado. Esse é um livro que fala também sobre a ansiedade social. Ele vai falar sobre encontrar seu lugar no mundo, sobre a importância de você sentir um pertencimento em relação a grupos sociais. E o grande diferencial desse livro, que é o 8 ou 80, ame ou odeie, e que eu particularmente, obviamente, amei, porque tá nesse vídeo, é a forma da narrativa da Sally Rooney. Ela tem uma narrativa tão fluida, mas tão fluida, que o fluxo de consciência, ele sai da Marianne, vai pro Connor, volta pra Marianne e fica alternando entre os dois sem nenhum tipo de quebra. A gente, inclusive, aqui não tem aspas, nem travessões e nem nenhuma demarcação dos diálogos. Você, durante a leitura, consegue perceber o que é pensamento, o que é fala e o que é narração, mas é tudo de uma maneira muito fluida. O próximo da lista é Piranesi, da Suzanne Clark, que também é autora de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Aqui a gente vai acompanhar o Piranesi, que é um rapaz de mais ou menos uns 35 anos, que ele não tem muitas memórias. O que ele sabe é sobre o presente, e no presente ele mora num local chamado A Casa, que é um local, assim, uma vibe meio mística, porque tem umas estátuas enormes, assim. É um local que também é constantemente inundado por águas. É uma casa com um número praticamente infinito de cômodos, como se fosse tipo meio que um labirinto. Essa casa ela é inspirada nos trabalhos do Giovanni Piranesi. Então, nesse local, além desses vários cômodos, ele também tem vários andares. Então, para cima, depois de alguns certos andares, essa casa começa a meio que se desfazer e se misturar às nuvens. E para baixo, ela começa a ser inundada. E aqui, enquanto a gente acompanha o Piranesi, a gente vê que ele não é o único naquele lugar. Também tem um cara chamado O Outro, com quem ele interage de vez em quando. Com isso, ele vai começar a se questionar um pouco sobre quem ele é, como ele foi parar ali. O grande, assim, diferencial desse livro é justamente a gente ir descobrindo com o Piranesi essas pistas de onde é esse local e quem ele é, até a gente finalmente conseguir entender tudo. Então ele é um livro baseado nessas grandes revelações e também nessa grande conexão que o Piranesi tem, tanto com a casa quanto com a natureza. Agora o próximo é Viúva de Ferro, de Shiran J. Zhao. Esse livro eu já li logo antes da Bienal, no meio do ano. E a autora também tem publicado Zachary Ing and the Dragon Emperor, que vai sair em português agora esse ano. E não sei se a continuação, Heavily Tyrant, está prevista para esse ano, agora em português e inglês, ou se é para o ano que vem. Nesse livro, a gente acompanha Wu Zetian, que é uma mocinha que tem a opção entre se casar ou servir o exército.
Nessa alta fantasia baseada na mitologia e na cultura chinesas, a gente tem o uso de robôs gigantes, que são chamadas de crisálidas, que são pilotadas por um casal composto por homem e uma mulher, que usam do seu chi, ou seja, da sua energia vital, para poder combater e destruir uns bichão parecido com os carrapatão que vivem naquele mundo. A Wu Zetian, ela quer se voluntariar para o exército para servir como pilota concubina, porque ela quer ser parceira do cara que matou a irmã mais velha dela, sugando toda a energia vital desse cara. Porque tudo que ela busca é vingança. Ela vai conseguir vingança e ela vai buscar a queda do patriarcado. É muito interessante porque a Wu Zetian, ela é uma protagonista que sofre com dores crônicas, porque nesse universo as mulheres sofrem com mutilações desde que são criancinhas. São feitos aqueles pés de lótus em que é quebrado o pé da criança e entortado e enfaixado para que as mulheres fiquem com mini pezinhos para serem meio que vendidas para o casamento. E essa mutilação vai causar dores insuportáveis nela, e aí ela vai precisar dessa cadeira de rodas. Então, durante a Bienal, enquanto eu estava no hotel descansando para poder andar mais no evento, eu li A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Ela também escreveu A Razão do Amor e vários contos que foram compilados num livro chamado Love to You, que vai ser traduzido e publicado aqui no Brasil esse ano. Aqui a gente acompanha a Olive, uma mulher de seus 20 e poucos anos que está fazendo doutorado em Stanford em bioquímica ou biomedicina, alguma coisa assim. E a tese dela é para conseguir uma forma de encontrar um diagnóstico do câncer de pâncreas enquanto essa doença está nos seus estágios iniciais, de forma que se possa salvar uma quantidade muito maior de pacientes, porque a mãe dela morreu por causa dessa doença. A Olive, que se identifica como uma pessoa demissexual, ou seja, ela precisa de um certo tipo de envolvimento emocional com a pessoa antes dela começar a se sentir sexualmente atraída por essa pessoa, acha que não tem problema nenhum se ela começar um namoro falso com um professor de doutorado, o Adam, que não é o orientador dela, para poder convencer a amiga dela que tá afim de um boyzinho que ela saiu algumas vezes e não rolou assim, que tá tudo bem se essa amiga sair com esse menino. E o Adam, ele usa como desculpa para entrar nesse relacionamento falso de que a universidade precisa de uma garantia de que ele não vai se mudar para poder trabalhar em outra universidade que ele esteja recebendo proposta. E aí a universidade acha que se ele tiver num relacionamento, é uma forma de mostrar que ele é uma pessoa com raízes na cidade. A Olive, ela enfrenta alguns problemas de inadequação social, ela tem bastante ansiedade, principalmente muita insegurança, apesar dela ser muito inteligente, ela sempre tem alguns pensamentos autodepreciativos, achando que ela não é muito interessante. E uma coisa muito legal na ficção da Ellie Hazelwood é que ela sempre representa mulheres na STEM, que é a área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E eu, como engenheira e acadêmica, amei a representatividade. Eles são um amorzinho. Esse livro inicialmente foi uma fanfic que a autora escreveu para o casal do novo Star Wars. Então, assim, a prosa dela realmente tem esse saborzinho, assim, de que tem uma fanfic da gente ler de madrugada e devorar de uma vez só. Só que ela é uma fanfic com uma qualidade profissional. O próximo livro é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que também é autora de O Circo da Noite. Nesse livro a gente vai seguir o Zachary, que também é um rapaz de lá seus 20 e poucos anos, gay, e ele tá na universidade fazendo o mestrado dele sobre narrativas em jogos, e ele um dia vai pegar um livro na biblioteca, porque ele gosta muito, muito de ler, e ele encontra um livro que ele nunca tinha visto, nunca tinha nem ouvido falar, e quando ele pega e vai ler, ele descobre que ele é o protagonista desse livro. Tentando descobrir coisas a respeito desse livro, ele acaba indo parar num lugar que é uma biblioteca subterrânea meio mágica, que fica localizada meio que num entremundos, assim, e é um local
dos sonhos para pessoas viciadas em livros. É daquelas bibliotecas enormes que parecem labirintos, com vários nichos e almofadas e mesas para leitura. Na verdade, não só livros, lá também, em outras épocas, haviam encenações de peças teatrais, vários diferentes tipos de contação de histórias e festas e etc. Esse é um livro para amantes de livros e histórias, sobre amantes de livros e histórias. Ele também é um meta-livro, porque dentro do livro, além desse livro que o Zachary encontra, que a gente vai ler trechos, a gente ainda tem outros livros que são não só citados, mas como são inseridos trechos de livros fictícios dentro desse livro e que todos eles vão se amarrar para poder formar uma história muito maior e muito cheia de simbolismo. Depois eu li A Casa do Marcerulho, do Teiji Klune. Ele também é autor de Under the Whispering Door e The Wolf Song, que vão ser traduzidos e lançados aqui no Brasil provavelmente já esse ano. Ele tem, assim, vários e vários outros livros, mas eu particularmente não conheço e deve demorar um pouquinho para lançar aqui, então, enfim. Aqui a gente acompanha o Linus, um homem gay de seus 40 anos. Ele trabalha como assistente social e nesse trabalho dele, ele visita e supervisiona orfanatos de crianças mágicas. Então esse livro é uma fantasia e ele vai receber esse trabalho ultra secreto, que é visitar esse orfanato que fica na Casa do Marcerulho, que é um orfanato para crianças mágicas que têm poderes muito maiores e fora do comum. Inclusive, uma criança que é filha do próprio Satã. Aqui nesse livro, que vai te deixar com certeza de coração quentinho, a gente tem o Found Family, que é o clichê da família encontrada, ou seja, aquela família que não é a sua família de sangue realmente, mas a família a qual você sente que você pertence. E esse aqui é um livro que vai falar sobre a importância das diferenças e de se combater o preconceito. Eu esqueci de mencionar que tanto A Hipótese do Amor quanto A Casa do Marcerulho foram leituras que eu fiz por causa do clube de apoiadores do Paulo Hatz, assim como o próximo livro que eu vou falar nessa lista. Então, o próximo livro é Uma Questão de Química, da Bonnie Gamos. É o primeiro livro da autora. Esse livro, que se passa entre 1950 e 1960, faz a gente acompanhar Elizabeth Zott, que é uma mulher feminista e química. Ela trabalha no Instituto Hastings de Pesquisa, no qual ela sofre muito para conseguir manter a sua carreira por causa do machismo, seja pelos seus colegas homens, seja pelas outras mulheres que também trabalham nessa instituição. Nesse livro, a gente vai ver a vida da Elizabeth no que seria o passado e o presente. Ele vai alternando um pouco os capítulos. Então a gente vai conhecer o Calvin, que foi um namorado dela, que ela conheceu nesse instituto de pesquisa e que era ganhador de vários prêmios e tudo. E depois no presente a gente vai ver que ela tem uma filha com ele e que ela tem que criar essa filha sozinha. Os vários desafios que ela enfrenta, inclusive com a ajuda de uma vizinha que tem um casamento assim terrível e usa como desculpa ir lá para a casa da Elizabeth para poder ajudar a cuidar dessa criança, para poder fugir desse marido horrível. E para poder pagar as contas e criar essa criança, a Elizabeth ela acaba tendo que aceitar o emprego como apresentadora num programa de culinária. Mas é claro que, sendo uma mulher extremamente feminista e que luta muito contra o patriarcado e para não seguir essas regras absurdas da sociedade, ela usa esse programa de culinária não para fazer aquele programa basiquinho, o programa das 5 da tarde, que você fica lá mexendo a massinha do bolo e falando besteira. Não, ela decide então que ela vai ensinar química para qualquer um que assista esse programa. Em especial, é uma audiência formada majoritariamente por mulheres, e ela vai fazer meio que uma pequena revolução ensinando química para essas mulheres e mostrando que elas são sim capazes de aprender muitas coisas e de seguir os próprios sonhos. Agora, o penúltimo livro dessa lista é Com Todo o Meu Rancor, da Bruna Maia. Esse livro, gente, é um livro nacional. E assim, tem um gênero literário que é o chamado Unhinged Woman. Ele fala sobre mulheres desequilibradas. E, gente, as booktubers gringas que adoram esse tipo de livro, eu adoro também, mas as gringas, elas não sabem o que elas estão perdendo de não serem brasileiras
e não lerem esse livro aqui, porque esse livro é o suprassumo desse gênero. Aqui a gente vai acompanhar a Ana, uma mulher ali nos seus 20 e poucos anos. Ela trabalhava numa agência de publicitária da qual ela nem gostava, que era um emprego assim, bem, né, assim, qualquer coisa. Ela faz meio que um esquema ali, pedindo para um amigo dela para ela ser demitida. Então ela recebe essa rescisão de contrato, uma bolada enorme de dinheiro, junta com um dinheiro que ela já tinha, e vai atrás do ex que ferrou com a cabeça dela. Ela vai realizar o sonho de qualquer millennial de juntar um dinheirão, largar o país, vender todas as coisas dela, e ela vai morar no Uruguai, numa casinha, numa cidadezinha bem pequenininha, onde ela pode descansar e abstrair e fazer novas amizades, pegar um novo uruguaio gostoso, beber um vinho e tal. E ao mesmo tempo, ela também usa de 2 identidades falsas para ela poder transitar de volta para o Brasil, de volta para São Paulo, para um apartamento que ela alugou no mesmo prédio que esse ex-namorado dela, e ela vai lá dopar e drogar esse namorado e fazer uma tortura psicológica para ela se vingar de toda a violência verbal que ela sofreu, de todo o gaslighting, da violência física, de toda a humilhação. Esse cara basicamente destruiu a vida dela. Ela já tinha uma tendência depressiva, mas depois desse cara, o Matheus, ela entra numa depressão bem grande, ela começa a ter crises de pânico, ela começa a ter crises de ansiedade, ela se sente assim, a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, e ela vai se vingar. E é uma delícia ver essa vingança. E aqui também é óbvio que, para complementar, não podia faltar que ela vai fazer algumas viagens maravilhosas pela América Latina, para poder também desopilar a cabeça, fazer amizade e tal. O sonho de qualquer millennial. E o último livro dessa lista também é um nacional, que eu deixei de propósito para ler no final do ano, porque eu tinha expectativas altíssimas para esse livro e todas elas foram cumpridas. Eu tô falando de Lebre da Madrugada, do Arthur Malvavisco. Ele é um autor daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu ganhei esse livro em outubro, durante uma semana de feriado, que a gente teve um evento chamado Campão Cultural, e eu fui ver algumas palestras e o Arthur tava lá e ele me deu um livro. Esse livro é uma alta fantasia, ou seja, se passa num mundo fantástico que não é o nosso. É uma fantasia adulta e a gente vai acompanhar o Andras, que é um personagem assim totalmente fora do padrão de protagonistas de fantasia. Normalmente a gente tem aqueles personagens principais que são tipo, nossa, como eu sou forte, como eu sou guerreiro, como eu sou corajoso, vou enfrentar a todos. O Andras não. Esse querido, esse amorzinho de pessoa, ele é um curandeiro. Na verdade, a profissão dele fica entre cirurgião, veterinário, médico, botânico, biólogo, um mix de todas essas coisas, porque essa fantasia é baseada mais ou menos numa época medieval. Nesse mundo no qual sempre ocorrem eclipses com tragédias devastadoras, a gente tem a construção de uma muralha para poder isolar esse reino no qual o Andras vive, que ele é controlado majoritariamente pela vigília. Seria ali um paralelo com uma igreja católica que reverencia a um deus maniqueísta, solar e que tem um mártir. Além disso, esse livro também é um romance. Ele é um enemies to lovers, um slow burn e um romance aquileano. O outro protagonista que a gente vai ter aqui vai ser o Aeselir, que ele é meio que um elfo, mas um elfo não tipo um Legolas, assim, todo civilizado e no auge do refinamento. Aqui, esses elfos, eles são criaturas muito mais naturais. Eles são realmente muito mais ligados à natureza. Eles têm uma anatomia que reflete os predadores noturnos que eles são de verdade. O Aeselir, quando ele é encontrado pelo Andras, ele tá muito doente, muito machucado, quase morrendo, e ele tá fugindo de alguma coisa. Então ele vai ser cuidado
e os dois vão fugir daquele local controlado pela vigília. Gente, esse livro é tudo. Ele é meu novo bebezinho. E eu não vou falar mais dele porque eu pretendo fazer um vídeo mostrando bonitinho ele por dentro, todos os detalhes. Então, eu volto depois com mais. E como menções honrosas, eu vou mostrar aqui rapidinho só as capas de alguns clássicos que eu li, favoritei e dei 5 estrelas nesse ano de 2022. Eles são Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Persuasão, também da Jane Austen, O Alienista, do Machado de Assis, esse aqui na verdade foi uma releitura, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que na verdade está emprestado, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Terror Depois da Ceia, do Jeremy K. Jerome, Vida e Aventuras do Papai Noel, do L. Frank Baum, e Cartas do Papai Noel, do J.R.R. Tolkien, que está emprestado para o meu pai. Esses 3 últimos eu falei a respeito, né, nesse vlog de Natal, que eu não sei deixar nos cards, então eu vou colocar o linkzinho aqui na descrição do vídeo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir uma coisa para você que está aí me assistindo. Para fazer meu vídeo montando minha meta de leitura de 2023, eu quero que você deixe aqui nos comentários sugestões de livros para eu ler. Eu vou escolher uns 2 ou 3 dos mais comentados, ou que eu já tenha aqui nas minhas estantes em casa, ou nas estantes na casa dos meus pais. Eu também vou postar essa semana agora no meu Instagram, para vocês poderem escolher olhando também esses livros, e montar uma lista de pelo menos uns 20 a 30 livros, para eu poder ler esse ano e fazer alguns vlogs. E então, é isso. Obrigada pela audiência. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e não esquece de usar o meu link da Amazon para comprar algum livro que eu tenha mencionado aqui nesse vídeo ou em algum vídeo anterior, ou na verdade qualquer coisa que você quiser. E não esquece de deixar a sugestão nos comentários também. E obrigada!